Fala pessoal, a paz do Senhor Jesus. E se eu te perguntasse como que Judas morreu? Qual seria a tua resposta? Vamos ver na Bíblia. Livro de Mateus, capítulo 27, versículo 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Mateus 27, 5 está dizendo que Judas foi enforcar-se, ou seja, morreu enforcado. Porém, se a gente olhar em Atos 1,18, ora, este homem adquiriu um campo com o preço da iniquidade, e precipitando-se, rompeu-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Aqui, pelo contexto, a gente lê nos versículos que vem antes, está falando de Judas, que ele precipitou-se e rompeu pelo meio, e suas entranhas saíram. Então, qual texto está certo? Judas se enforcou ou Judas precipitou-se, caiu de um lugar alto, de maneira que abriu pelo meio e as entranhas saíram? E aí, como que Judas morreu? Qual parte aqui está certo? Mateus ou Atos? Como que Judas morreu? Qual parte está certa e qual parte da Bíblia está errado? Bom, como eu costumo falar, a Bíblia é a palavra de Deus, é inspirada por Deus, é óbvio que não está errada. Então, como que pode estar aqui em duas partes diferentes, falando de duas maneiras diferentes sobre a morte de Judas? O que acontece é que muita gente lê, porém não consegue entender, não consegue interpretar corretamente o texto. Aqui está dizendo que Judas foi se enforcar e está dizendo que ele se precipitou. Então, como a Bíblia é a palavra de Deus e a palavra de Deus não mente, o que a gente precisa fazer é juntar esses dois textos e entender toda a história. Sim, toda a história. Mateus, ele vai narrar uma parte da história e Atos vai narrar uma outra parte e a gente vai ficar com as duas partes. Porque a palavra de Deus não é só o livro de Mateus, não é só o livro de Atos. A palavra de Deus é toda a Bíblia. E para a gente entender corretamente, a gente precisa ler toda a Bíblia. Então, tenho para mim que o que pode ter acontecido? Minha interpretação. Judas, ele retirou-se e foi se enforcar. O que acontece? Ele pode ter pegado para se enforcar em um lugar beirando um precipício. Por exemplo, muito comum que sempre existiu, árvore. Ele pode ter ido se enforcar em uma árvore que estava no alto, numa montanha, e que aquela árvore estava na beira do precipício. Ele pode ter passado ali a corda no pescoço, se enforcou, pendurado no precipício. Aí pode ter acontecido algumas coisas. O pescoço pode não ter aguentado e soltado o corpo, a corda pode não ter aguentado e arrebentado, o galho da árvore onde ele se amarrou pode não ter aguentado e quebrado, e acontecendo uma dessas coisas, o corpo dele, que estava pendurado sobre um precipício, enforcado, pendurado sobre um precipício, caiu, precipitou-se lá embaixo, abriu pelo meio e saíram as suas entranhas. Então, não está falando de duas mortes diferentes, como se Judas tivesse morrido duas vezes. Não, está narrando uma única história. Ele foi se enforcar, e nisso que ele foi se enforcar, como eu disse, provavelmente num lugar bem alto, onde tinha um despenhadeiro, e de lá ele também despencou e abriu pelo meio. Pode ser até mesmo que ele não tenha conseguido se enforcar, tenha caído vivo. Por quê? Porque em Mateus vai falar que ele foi se enforcar. Não afirma ele foi e se enforcou. Ele foi e se enforcou e morreu enforcado. Não afirma isso, afirma que ele foi. Ele teve a atitude de ir se enforcar. Pode ser até mesmo, dando o exemplo da árvore, que quando ele estava lá em cima da árvore, do galho da árvore, amarrando a corda para se enforcar, pode ser que ele se desequilibrou e despencou lá embaixo. Despencou, caiu lá embaixo, precipitou-se e abriu pelo meio. Então, o que a gente precisa fazer é ler toda a Bíblia para assim a gente ter uma compreensão melhor. Lembrando, esse aqui é o meu modo de interpretar esse texto, que ele foi numa árvore, que a árvore estava num morro muito alto, porque é o mais comum, Morro alto, árvore sempre existiu, porém pode ser até mesmo de uma outra maneira, talvez uma casa antiga e velha, talvez uma antiga igreja, onde ele foi se enforcar, pegou lá do alto para se enforcar, aquela casa, aquela igreja, era ali no despenhadeiro, era na ponta de um morro, e aconteceu que enquanto ele se enforcava, também caiu. Tudo isso para deixar bem claro que a Bíblia não erra. Quando você encontrar um erro na Bíblia, faz igual eu. Quando eu encontro um erro na Bíblia, algo que não faz sentido, eu peço direção a Deus para entender. Porque se eu encontrei um erro, é óbvio que o erro não está na Bíblia. Deus não erra, o erro está no meu entendimento. Então, eu peço sabedoria a Deus para que eu possa entender corretamente. Agora, eu quero saber a tua opinião. Você concorda com o que eu falei? Você tem a mesma interpretação que eu sobre a morte de Judas? Ou você interpretou de alguma maneira diferente? Deixe aí nos comentários. Lembre-se, leia a palavra de Deus e, como algo espiritual, peça sabedoria a Deus para conseguir interpretar corretamente. Fique com Deus, que Deus continue abençoando você e sua casa.